Queridos alunos, boa tarde. A nossa primeira aula de hoje, História. Vamos lá? Nós continuamos falando de diversidade cultural, né? Respeito às diferenças sociais, culturais, históricas. Eu deixei aí para vocês um vídeo com diversidade, falando da diversidade de língua dos indígenas e uma das brincadeiras indígenas, né? Tem uns vídeos bem interessantes. Então você vai pegar o seu PET de História, segunda semana, páginas 63, 64, 65 e 66. Vamos lá? No nosso PET está assim: quer saber mais? Hoje falamos sobre algumas tradições indígenas brasileiras. Saiba mais sobre o ritual da tucandeira. Assista o vídeo. Essa tradição aqui das tucandeiras, elas são as formigas tucandeiras. É muito interessante. Eles recolhem as formigas, eles colocam as formigas na luva. Tem tudo, quem faz a luva, quem anestesia a mão do garoto, né? Porque é ele que escolhe a idade que ele quer iniciar nessa tradição dos tucandeiros, né? Então coloca a mão ali naquela luva cheia de formiga, tem até o jeito de colocar a formiga. E ela vai picando, como o ferrão é muito, a picada dela no ferrão é muito dolorida, é para ver quanto de dor esse jovem consegue suportar. É bem interessante. Eu, no seu lugar, assistiria o vídeo, tá? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui a atividade. Leia o texto abaixo, circule as palavras desconhecidas e registre seus significados de acordo com o contexto nas quais estão inseridas. Tem gente que, para não fazer a atividade, fala que toda palavra conhece. Em sala de aula, quando fala isso para mim, eu começo a perguntar qual é o significado de cada uma das palavras. Então, se eu aparecer para mim aqui um texto sem nenhuma palavra marcada, eu vou escolher aqui umas palavras e vou te perguntar o que é, tá? Então, eu no seu lugar já faria de uma vez, tá? Vai te poupar de ter que fazer de novo e eu de ter que te perguntar. Mas vamos lá. As muitas línguas do Brasil. O Brasil fala português, nós já falamos disso. A língua pátria ou a língua da pátria é português. É a língua portuguesa, Brasil. Porém, há vários dialetos. Nós já falamos disso. Se eu mudo de região, alguma coisa que se fala aqui em Minas, tem gente que não sabe o que é. Outro dia eu dei o exemplo, né? Falar sungá é só mineiro. Só mineiro fala sunga. Sunga essa cadeira, sunga essa calça, só mineiro. Igual chuvinha de molhar bobo. Riram uma vez tanto de mim, né? Porque eu falei que era uma chuvinha de molhar bobo. E aí ninguém sabia o que era isso, né? Porque paulista fala garoa, o resto do país fala garoa ou chuva fina, né? E a gente fala, uma chuvinha de molhar bobo. Bobo de quem acha que entrando naquela chuva não vai molhar, né? Eu acho assim, eu continuo defendendo, né? Eu acho que a nossa maneira de expressar a respeito dessa chuva fina é a mais correta, né? Que as pessoas entram nela achando que tá fininha. Não, fininha, desse jeito não. E chega encharcada, né? Mas vamos ao texto. Você consegue contar quantas línguas são faladas no Brasil? Se você pensou só no português, é hora de repensar sua resposta. Em um país grande como o nosso, onde diversas culturas, nascidos aqui ou vindas de outros lugares, dividem o território, é natural que as pessoas se comuniquem em diversas línguas. Mas essa diversidade nem sempre é reconhecida. O nosso mineirês, né? As pessoas acham engraçado, né? Serve de piada. Ai, mas é o nosso, né? Então tá, por isso, especialista do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPAN,
resolveu criar o Inventário Nacional da Diversidade Linguística, INDL, um documento que registra e descreve os idiomas falados em nosso país. Por enquanto, o inventário inclui 3 línguas: o talian, uma variação do italiano trazido do norte da Itália por imigrantes e falado no português por seus descendentes; o assurine do Trocará, uma língua da família Tupi-Guarani falada por indígenas assurine; e o Guarani Embaê, né? Embaê, eu acho que fala. A pronúncia acho que é Embaê. Embaê, língua falada por indígenas em grande parte do nosso litoral. Há projetos em andamento para inclusão de outras línguas faladas por grupos formados a partir da imigração de línguas indígenas e até línguas de sinais, né? Nossa, língua de sinais tão útil, né? Tão necessária. Então nós temos aí. Então tá falando um pouquinho para nós que os nossos dialetos não estão ainda incluídos nesse catálogo, mas que provavelmente serão um dia. Por quê? Porque as pessoas reconhecem a necessidade disso. O objetivo da comunicação é o outro entender e a sua de se fazer entender. Então, se a pessoa está entendendo e você está entendendo e está sendo entendido, pronto, né? É o que basta. A hora de escrever aí é outra história. Comunicar, nós estamos falando. É a comunicação oral, não escrita, tá? Leia os textos abaixo e sublinhe as informações mais importantes. De novo, ele vem aqui com um resumo, né? Então, ele manda você sublinhar para que você resuma o texto aqui. Então, vamos lá? O Censo Demográfico de 2010 indicou que os indígenas de 5 anos ou mais de idade que eram falantes da língua pertencentes ao tronco linguístico Macro-Dje correspondem a 8,15% dos indígenas e falantes de línguas do tronco Tupi, 12%. Na localização do domínio, observaram-se diferenciais significativos em função do percentual elevado de não falantes de nenhum tipo de língua indígena fora das terras. Pessoas que não estão nas terras indígenas e que não falam nenhuma língua indígena. Já esqueceu, largou de lado a sua tradição, a sua ancestralidade e agora não sabe falar mais nada, tá? Contudo, as línguas do tronco Tupi eram as mais faladas tanto dentro quanto fora das terras. A língua declarada com o maior número de falantes indígenas foi a língua Ticunã, tanto dentro quanto fora das terras. Esses Ticunã aqui, ó, eles mantêm mais a tradição, conservam mais, né? A sua tradição, porque tem mais falantes da língua Ticunã, tanto em terras indígenas do povo Ticunã, quanto fora o povo Ticunã, que estão fora das tribos, fora das terras demarcadas como terras indígenas, falam a língua ainda. Então, nós continuando aqui. As variações na lista das 15 línguas com maior número de falantes para os residentes nas terras indígenas e fora dela foi a presença de línguas Yanomami, Kayapó, Guarani, Yandevá e Kaxinawá para os residentes nas terras, enquanto fora da terra. As declarações da língua Guarani, Embaê,
Pataxó, Uapixaná e Boniuá. Então são línguas que são, né, faladas tanto dentro quanto fora, cada uma num percentual, igual nós podemos ver no gráfico que tem aqui. Presta atenção aqui nesse gráfico, gráfico 28, distribuição percentual das pessoas indígenas de 5 anos ou mais de idade por localização do domicílio, segundo a condição de falar língua indígena. Brasil em 2010. Nós estamos em 2020. Esses números mudaram? Com certeza. Passaram-se 10 anos. Mas o censo é assim, é a cada 10 anos. Também já falamos disso. Né? Então, é muito antigo, isso aí tem 10 anos. Você é muito antigo? Não, você também tem 10 anos. Né? Então, é isso aqui, ó. É só um período, tá? O censo é assim, precisa de um período para fazer a pesquisa, para catalogar, para planilhar e para soltar essas informações. Então, gasta um tempinho mesmo. Então, nós temos aqui, ó, primeiro nós temos a língua aí, ó, o macro-tchê. Aí tem, vocês estão vendo aí que o azul, ó, nas terras indígenas. Esse azul é quem está nas terras indígenas e fala a língua. O salmão aqui, ó, meio alaranjado, meio bege, eu não sei como que tá o seu visor aí, né? Mas essa outra cor aqui, meio salmão, ela é quem está fora das terras indígenas. Então vocês podem ver que os macro-tchê, eles nas terras são 13,2% que falam, fora daquela comunidade só 1,9%. Aí tem os tupi. Os tupi tem 18,1% na terra, 4,5% fora da terra. Outras famílias não classificadas em troncos. É índio, são indígenas, descendente de indígenas, mas que não está relacionado com nenhum desses outros que foram mencionados aqui. Então juntou tudo, porque é capaz que a hora da pesquisa esse número era bem significante, né? Aí colocaram juntos. Então, pôs aqui, 17,4% falam, 4,1% não falam. Outras línguas não classificadas nem em troncos e nem em famílias. Então, nós temos 7,3% que falam nas terras e 1,4% fora das terras que falam. Língua indígenas de outros países. Outros países, ó, 0,7% que estão nas terras falam e 0,3% que estão fora dessa terra não falam. Não tá nem vendo aí, né, gente? Tá quase rente aqui o gráfico. Depois, mal definida, não foi definida, que fala nada, ninguém. E na terra, ninguém, porque nem foi definido direito. E que estão fora da terra, que fala 0,1% da população indígena. Não determinado, não tem, né, 0 para todo lado, não sabe, então tem 1% que estão nas terras e não sabe, ó, nas terras indígenas e não sabe, e que estão fora das terras 0,2%, tem mais fora da terra do que na terra, né? E depois sem declaração, que não declararam, mas que estão em terras indígenas 10,6% e fora delas 0,1%. Não fala língua indígena. Olha aí o tanto de descendente indígena que não sabe falar a língua. 32,7% em terras indígenas e não fala a língua indígena, fala o português. E 87,3% que estão fora das terras e também não falam a língua deles. É lamentável, né? É uma cultura que deveria ser preservada e que, no entanto, está sumindo. Então, vamos aqui. A questão de número 3 está assim. Responda de acordo com o gráfico. Em 2010, qual o percentual de indígenas falavam a língua macro-tchê em suas terras? Nós acabamos de falar. Então, você volta no gráfico, olha lá o percentual e coloca aqui. Letra B. Em 2010, qual o percentual de indígenas que falavam a língua macro-tchê fora de suas terras? Também está lá. Lembre que quem está nas terras é azul,
e quem está fora das terras é essa cor meio alaranjada aí. Depois, letra C. Qual o percentual de indígenas falavam a língua tupi em suas terras? Letra D. O percentual de indígenas que falavam a língua tupi fora de suas terras. Também está lá, né? Não tem como falar, eu não achei, né? Porque está muito claro no gráfico. Letra D. Qual o percentual... já respondi, já li. Letra E. Qual é a diferença do percentual dos falantes da língua tupi moram e não moram ou não moravam em terras indígenas? Então ele quer saber só tupi, tá, gente? Só o tupi. Então você vai olhar qual a quantidade, o percentual de falantes da língua tupi moravam em terras e não moravam em terras indígenas. Você vai fazer a continha e vai colocar aqui, tá? Depois nós temos tucandeira, ritual de iniciação masculina do povo Sateremauê. Eu coloquei o vídeo aqui, ó. Eu gostaria muito que você assistisse esse vídeo. Eu assisti e achei uma coisa assim, bem diferente, não tem outra palavra, assim, bem diferente mesmo. E é uma tradição que eles seguem até hoje. Então é interessante a gente saber disso, tá? Então tá aqui, eu coloquei o vídeo aqui, ó, ele não estava aqui, foi eu quem coloquei, tá, gente? Porque eu assisti, achei interessante, é essa história, porém no vídeo. Então assista esse vídeo. O ritual da tucandeira, realizado pelo povo indígena Sateremauê, é uma forma de iniciação masculina de passagem da infância para a vida adulta. E lá eles falam, no vídeo também, fala que eles escolhem, tá? Com quantos anos eles fazem essa passagem. Uma prática repassada de geração em geração que, mesmo com a pressão da sociedade moderna, se mantém viva. Considerado pelos indígenas como um ato de força, coragem e resistência à dor, o ritual consiste em vestir uma luva cheia de formigas tucandeiras e resistir por ao menos 15 minutos. Além da representatividade da bravura masculina, o ritual também simboliza uma proteção para o corpo. Segundo a crença do Sateremauê, a ferradura da tucandeira funciona como uma espécie de vacina, tá? Então você assista o vídeo e você vai ver o quanto é interessante. Ainda dança com a luva, tá? O que é etnocentrismo? Etnocentrismo. Então tá, etno de etnologia, centrismo de ele é o centro, né? Então vamos ver o que quer dizer? A palavra etnocentrismo contém os radicais etno, derivado da etnia, que significa, por sua vez, semelhança de hábitos e costumes e cultura, da etnologia. E centrismo, posição que coloca algo no centro, como referência central a tudo que está à sua volta. A visão etnocêntrica é aquela que vê o mundo como base em sua própria cultura, desconsiderando as outras culturas ou considerando-as como a sua como superior às demais, né? Então tem país que é assim, né? Que acha que tudo do país deles é melhor e que o resto do mundo não serve, né? Então é etnocentrismo. Continuando, leia a proposição abaixo e argumente, dizendo se concorda ou não e por quê. O etnocentrismo é a visão preconceituosa formada sobre outros povos, culturas, religiões ou etnias. Quem é etnocentrista julga inferior uma cultura diferente da sua. Tem gente que acha que o que ele faz, o que a família dele faz, ou onde eles vivem, é melhor do que o resto do mundo, né? E aí todo mundo que faz aquilo é porque não é bom, né? Aquilo é ruim. Bom é só o que eles fazem. Então tá assim, raiva não, fico com pena.
Aí fala, quem tem preconceito no fundo também sofre. Aí fala, é mais uma vítima da própria ignorância. Então não conhece e quer ignorar, né? Quer ser ignorante com aquilo. Ignorante é que não tem conhecimento, tá, gente? Então leia aqui e agora fala, né? Por quê? Por que do quê? Dessa frase. Quem é o egocentrista é a visão preconceituosa formada sobre outros povos, culturas, religião ou etnia. Quem é etnocentrista julga inferior uma cultura diferente da sua. Você concorda? Você não concorda? Por quê? Então você vai escrever aqui, você tem 3 linhas. Ah, mas 3 linhas não dá, apaga elas. Tá? Você pode apagar ela, deixa você fazer isso. Apaga elas, põe espaço menor e escreve o que você quiser, tá? Salva e me envia. Então a atividade de história de hoje é só, tá? Próxima aula já estaremos na 3ª semana, né? Então é só. Para hoje é só. Até a nossa próxima aula. Tchauzinho.